Glória a Deus. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 10 e o versículo de número 1 em diante. Ela está ali colocando e a gente vai trabalhar esse texto. Tá bom? Mas enquanto não vem, vamos lendo. Versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos foram batizados em Moisés. Aí ele vai dizer: na nuvem e no mar. E todos comeram do mesmo manjar espiritual. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E estas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Versículo de número 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito: o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. Até o versículo de número 9. Vamos curvar nossas cabeças? Pai, eu quero te dar graças, quero te agradecer, porque entendemos, Senhor, que o Senhor está conosco. E diante de Ti eu quero colocar a palavra lida que está sendo trabalhada, Senhor, ensinada, porque uma vez aprendida, Teus filhos fortificarão, e a Tua graça, Senhor, estará para sempre sobre a vida deles. É isto que eu te peço. Coloca a minha vida, que irei ministrar a Tua palavra, seja comigo uma vez mais, é isso que eu te peço no nome do Senhor Jesus. Amém? Tome assento em seus lugares. Glória a Deus. Não perca de vista que nós estamos trabalhando isso. O que é que frustra uma vida frutífera em Deus? Uma conquista de uma vida frutífera em Deus. E é importante, né, dando continuidade, recapitulando rapidinho, dando continuidade, que essa missiva paulina, esta carta paulina, ela tem a ideia, a intencionalidade de fazer um paralelo. Isso aqui que está escrito é um paralelo. Ou seja, esse paralelo é exatamente da caminhada do povo de Deus, da peregrinação pelo deserto, e eles peregrinaram com a promessa de uma terra prometida. Aí Paulo faz esse paralelo com a igreja, que a igreja está palmitando esta terra tórrida e árida, também com um objetivo. E o objetivo é essa conquista de uma vida frutífera em Deus. E esta vida frutífera em Deus nos leva à conquista da nossa Canaã celestial, que é os céus, que está reservado para a igreja. Amém? Então, quando Paulo estava traçando estas linhas aos cristãos ali de Coríntios, ele vai dizer que antes de qualquer coisa, antes de nos tornarmos frutíferos, a gente precisa cultivar um solo. Ninguém planta uma árvore e almeja dela frutos se a gente não preparar, se não tiver uma preparação desse solo. Então ele nos coloca como sendo esse solo, o nosso coração como sendo esse solo, a nossa mente como sendo esse solo. Então isso fica muito claro. E eu falei na primeira semana que Paulo vai falar exatamente dessa preparação. Olha o que ele vai falar no versículo 1 ao versículo 4, lendo mais uma vez. Deixa a sua Bíblia aberta. Olha só.
Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados, não é? Em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram, né, uma mesma comida espiritual. É interessante isso, né? Não houve diferença. Não houve um comendo uma comida melhor e o outro não. Não, todos participaram da mesma comida. E essa comida foi uma comida espiritual. Ele diz, porque todos bebiam da pedra espiritual que os seguia. Né? Isso aqui é uma manifestação teofânica do próprio Cristo, do próprio Deus ali com eles. Agora, olhe que Paulo, ele está verbalizando isto para trazer uma advertência a mim e para você. Que advertência, pastor? Que nós estamos também semelhantes a eles. Do jeito que eles bebiam de uma água espiritual, nós também bebemos. Esta água espiritual representa a palavra, representa o Espírito Santo de Deus. Nós temos esta pedra conosco, essa pedra que nos guia, e de acordo com a dispensação neotestamentária, essa pedra está em nós, se fez morada em nós, e essa pedra é o próprio Cristo. Mas Paulo traz uma advertência, porque ele vai dizer, mesmo estando eles debaixo de toda essa cobertura, Deus não se agradou de alguns deles. Isso está registrado no versículo 5, quando vai dizer que Deus não se agradou, ou eles não agradaram a Deus. Então, é preciso que nós entendamos que se nós queremos ter uma vida frutífera em Deus, nós precisamos necessariamente cultivar este solo espiritual. Deu para entender? Deu para entender? Então, esta carta paulina, capítulo de número 10, 1 Coríntios, capítulo 10, e o versículo 1 ao versículo 13, Paulo está trazendo um paralelo da nação de Israel caminhando rumo à terra prometida e a igreja rumo à conquista de uma vida frutífera em Deus. Aí Paulo está nos ademostrando, dizendo, cuidado, não seja como alguns deles, que não agradaram a Deus e chegaram a perecer lá no deserto. Então, se eu quero ter uma vida frutífera em Deus, eu preciso preparar este solo. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de querer aí amarrar demônios, antes de querer fazer aí paralítico andar, antes de querer fazer expulsar e assim por diante, você tem que cultivar essa semente. Onde, pastor? No seu próprio coração. Por quê? Porque muitos farão isto. Mateus capítulo 7, versículo de número 23, ele vai dizer naquele dia, eu não conheço vocês. Então, o que nós temos que trabalhar é exatamente essa preparação do solo pessoal. Olha como é que Paulo vai tratar acerca disso. Eu estou trabalhando o texto, 1 Coríntios capítulo 10. Olha como Paulo vai trabalhar. Ele vai dizer o seguinte, que em primeiro lugar, para que eu tenha, né, esse solo preparado do meu coração, eu preciso passar pelo batismo no mar, que ele vai chamar de redenção. Olha o que é que ele vai dizer no versículo 2. Todos foram batizados em Moisés. Aí ele enumera, na nuvem e no mar. Então, o que significa esse mar? Esse batismo no mar significa a redenção. Nunca se esqueça, a palavra redenção é a mesma coisa de novo nascimento. É o primeiro aspecto soteriológico, ou primeiro aspecto da salvação da igreja. Primeiro aspecto é a redenção. Essa palavra redenção, ela dá uma ideia literal de remir, de perdoar, de deixar pago toda a dívida adquirida lá no Jardim do Éden pelos nossos primeiros pais. Então ele vai chamar batismo no mar de redenção. Diga assim, redenção. Aí ele vai dizer no versículo 2, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Agora olhe para cá. O que significa esse batismo no mar, pastor?
O que significa esta redenção dentro de um contexto neotestamentário ou de Novo Testamento na Bíblia Sagrada? Duas coisas, anote aí. Primeiro, significa rompimento com a velha vida. Diga assim, rompimento com a velha vida. Ou seja, eu só cultivo este solo para que essa semente de uma conquista, de uma vida frutífera em Deus, se eu deixar-me passar pela redenção, que em primeiro lugar significa rompimento com a velha vida. Olha o que é que Paulo vai dizer, escrevendo aos Romanos, capítulo 6, versículo 3 a 4. Deixa eu ler rapidinho. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Aí o versículo 4 ele vai dizer, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, aí ele dá uma vírgula e diz assim, assim também andemos nós em novidade de vida. Pastor, o que é romper com a velha vida? É viver em novidade de vida. Deus nos chamou para vivermos em novidade de vida. E isto aqui é muito interessante. O que é uma novidade de vida, pastor? É quando eu começo a produzir o fruto do Espírito. Ouça o que eu vou dizer. Pastor, qual é a diferença entre dons espirituais e fruto do Espírito? Diferença básica. Os dons espirituais, dons é dádiva. Dons significa dádiva. Então Deus dá e Ele já dá perfeito. E ouçam-me, isso não é obra meritória. A Bíblia diz que Deus dá os dons a quem Ele quer e da forma que Ele quer. Dons é dádiva, já apresenta-se perfeito. Fruto do Espírito não. O fruto do Espírito ele é produzido dentro de mim. Sou eu que produzo esse fruto do Espírito. Então veja, uma vivência em novidade de vida seria eu produzir esse fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo de número 22 vai dizer, mas o fruto do Espírito é amor. Como é que eu posso ser uma igreja frutífera, eu, Dário, se eu não amo? Como é que eu posso ser uma igreja frutífera se eu não tenho gozo dentro do meu coração, da minha vida, paz? Você já pensou? Paz. Deus não nos chamou para vivermos inquietos com as coisas que estão acontecendo nesse mundo. Ah, pastor, eu não consigo mais viver, porque não, a gente tem paz. A gente tem paz, e essa paz não é uma paz qualquer. Jesus falou, eu dou essa paz para você, e é uma paz que o mundo não tem, e é uma paz que excede todo o entendimento para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus. Então, como ter uma vida frutífera? Rompe com a velha vida, viva em novidade de vida. A segunda coisa que eu falei aqui, é que batismo no mar, também, além de rompimento com a velha vida, também significa manutenção de vida. Olha só, batismo no mar, redenção, significa romper com a velha vida, mas também significa eu fazer manutenção da minha vida espiritual. Eu estou tratando uma pessoa que ela disse, doutor, quando eu estou bem na igreja, eu estou bem, daqui a pouco eu caio, aí caio em adultério. Aí eu fico bem, a mulher perdoa, aí eu estou bem, 6 meses depois eu caio. E ele disse, o senhor pode me responder? Eu disse, eu vou responder com a ciência, mas também com a palavra, e primeiramente com a palavra. E ele disse, por quê? Eu disse, é porque falta você manutenção da vida espiritual. Então veja que o batismo nas águas fala, ou o batismo no mar, fala exatamente também de manutenção. Olha o que Paulo vai dizer com a sua carta, Romanos capítulo 12 e o versículo 2. Vamos ler? Capítulo 12 e o versículo 2. Ele vai dizer, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos por parte. Primeiro, ele vai dizer assim: não vos conformeis com esse mundo. O que é a manutenção da vida espiritual, pastor? É você não se conformar com este mundo. Mas eu pontuei aqui na semana passada, e quero voltar a fazer isto, quando a Bíblia Sagrada ela fala sobre mundo, nós temos que entender que existem 3 mundos. Primeiro mundo é um mundo cosmo. É um mundo cosmo. Acerca disso, no Salmo de número 19, versículo 1, diz assim: os céus declaram a glória de Deus, e o firmamento as obras de sua mão. Esse primeiro mundo é o cosmo. A gente não pode dizer que as cachoeiras lindas do diabo, coisa nenhuma, o diabo não tem aqui nada. Então o cosmo, criação divina. O segundo mundo é exatamente esse mundo chamado sistema, que é dominado pelo maligno. Então tem um mundo chamado sistema, que é dominado pelo diabo. Acerca dele, o evangelista, na sua primeira carta, 1 João 5,19, ele vai dizer: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Então esse mundo sistema. Agora, qual é o terceiro mundo, pastor? Seria exatamente essa natureza caída que habita em nós. Aí quando Paulo diz assim: não se amolde, não se conforme com este mundo, Paulo está falando exatamente deste mundo natureza que pode sofrer influência do mundo que é dominado pelo sistema maligno. Deu para entender? Então o que é uma manutenção de vida, pastor? É eu não me amoldar. É eu não deixar essa natureza à vontade. Eu não posso dizer assim: eu sou assim mesmo e vou morrer assim. Não, não. Você era. Por quê? Porque você passou pelo batismo no mar. Você recebeu uma transformação de vida em Cristo Jesus. Você não pode deixar a sua natureza à vontade. Você tem que submetê-la a Deus. É por isso que Paulo vai dizer: eu todos os dias, eu esmurro a minha carne. Carne não é soma, que no grego é corpo, pele, corpo, mas ali é sarque, que significa natureza. É isso que Paulo está dizendo. Então não deixe a sua natureza à vontade. Ah, pastor, minha natureza é muito inclinada a dinheiro. Cuidado! Por quê? Porque essa natureza pode levar você a uma derrota espiritual. Ah, pastor, eu não consigo conviver com alguém que bebe. Cuidado! Porque essa natureza pode levar para você para uma queda espiritual. Então o que Paulo está dizendo é cuidado. Então, em primeiro lugar, ele diz assim: não se conforme. Ele vai dizer assim: ó, não se conforme. Diga-se comigo: não vou me conformar. Diga: com este mundo. Glória a Deus, aleluia. Aí Paulo vai dizer: não se conforme. Segundo, olha o que é que ele vai dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Percebe? Pastor, o que é renovação espiritual? O que é manutenção espiritual? É isto aqui. Eu preciso renovar a minha mente. Eu preciso renovar. Quando Paulo diz assim, olha, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, isso aqui é uma ação humana. Não fica pensando que o Espírito Santo vai vir, pá, e transformar. Não. É você que quer. É você que deseja. Então essa renovação aqui é exatamente a mente. É você cuidar da sua estrutura mental. É preciso eu falar aqui, olha só, nós temos uma região chamada região hipocampal, do hipocampo. Só para vocês terem ideia, todas as lembranças, vidas intrauterinas, até hoje, a data de hoje que você vive, todas as lembranças, elas estão aqui.
E você sabia, todas as vezes que você entra num princípio de ansiedade, sistema límbico roda, joga adrenalina lá para o sistema neural, ele abre o hipocampo e vem todas as lembranças. Vai vir a lembrança de alguém que te ofendeu, vai vir a lembrança de alguém que te magoou, vai vir a lembrança de alguém que fez alguma coisa que te deixou triste, vai vir todas as lembranças. Se você não tiver cuidado, aí você vai dar lugar à sua natureza humana. Aí você vai agir da forma mais esquisita. Aí Deus está dizendo assim: cativa a tua mente a Cristo. Traduzindo é: cativa o teu hipocampo a Deus. Pega essas lembranças que não servem e reestrutura. Vê saída para elas. Para quê, pastor? Para que você cure a sua alma. Isto é manutenção de vida. Manutenção. Eu preciso cuidar da minha estrutura mental, eu preciso cuidar da minha estrutura emocional. Isso aqui é manutenção, é isso que Paulo está dizendo. Eu passei pelo mar. Se eu passei pelo mar, o sangue de Jesus já perdoou os meus pecados. Mas lembre-se que nós estamos em um processo, e eu tenho que dar lugar a Deus, para que eu seja literalmente curado. Quem pode dar glória a Deus? Vida espiritual. Não basta apenas eu não me conformar, mas eu preciso também transformar a minha mente, deixar a minha mente passar por um processo de transformação. Olha o que é que Paulo vai dizer escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 22 a 28. Vamos ler Efésios 4, 22 a 28. Se tem uma coisa que eu amo é ler Bíblia. É ler Bíblia com a igreja. Efésios 4, 22 vai dizer que quanto ao trato passado, irmãos, que trato passado é este? É como você vivia. É como você vivia. Isso aqui é o trato passado. Aí ele diz assim: vos despojei do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano. Isso aqui tem um paralelismo muito forte quando a Bíblia diz assim: não vos estribeis em teu próprio entendimento. Por quê, pastor? Porque a alma do homem é enganosa. A alma do homem é enganosa, a mente do homem é enganosa. Versículo 23, ele vai dizer: e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, é criado em justiça e também criado em santidade. Versículo 25 de Efésios 4, ele vai dizer: por isso, deixa a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Aí no versículo 27 ele diz: não deis lugar à ira. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Manutenção da vida espiritual. A gente tem que estar se policiando. A gente tem que estar se policiando. Um dia eu tinha um computador, isso em 1800 e alguma coisa, e o computador deu um problema, levei para o rapaz, ele disse: nossa, pastor. Eu disse: por quê? Ele disse: o senhor nunca fez manutenção num computador? Isso aqui é uma máquina. Nós temos que fazer manutenção. Nós temos que fazer, não é? Ele usou até o nome que agora me esqueci. Formatar. Aí eu disse: mas ele também se forma? Ele disse: não, não é isso não, pastor. Tem que formatar. Aí ele disse: nós temos que limpar a memória. Aí eu disse: meu Deus, isso dá uma mensagem. Percebe que a gente vai vivendo, passando pelos acidentes traumáticos, e vai vivendo, e a gente vai passando pelas agonias da vida, e vai vivendo, e vai passando. Chega uma hora que a máquina não aguenta. É por isso que nós temos hoje, depressão, ansiedade, transtornos tantos como sendo doenças do século. Por quê? Porque nós não estamos fazendo manutenção. Você já pensou? Chegar no final do dia, Espírito Santo, me ajuda aqui a me vasculhar. Como foi que eu vivi hoje? Como foi que eu me comportei hoje? Para onde foram os meus pensamentos?
Como foi que eu me comportei? Senhor, me perdoa, me ajuda. Eu quero render meus sentimentos e meus pensamentos ao Senhor. Isso aqui é manutenção. Isso aqui é batismo no mar. Quando você lê a Bíblia agora, 1 Coríntios, e lê batismo no mar, você sabe o que significa, você sabe o que é. Segunda coisa, segundo lugar, Paulo vai chamar de batismo na nuvem. Você percebe? Batismo no mar, agora batismo na nuvem. E o que é batismo na nuvem, pastor? Ele vai chamar de santificação. Diga assim, santificação. Aí você percebe? Esse é o segundo aspecto soteriológico que nós estamos vivenciando. A igreja do Senhor está num período de santificação. A igreja do Senhor está nesse período soteriológico, santificação. Daqui é somente a glorificação quando nós teremos assunto aos céus. Aí Paulo vem com a sua carta e diz assim: eles passaram pelo batismo na nuvem, que significa exatamente a santificação. Deu para entender? Isto é tão certo que quando a gente estuda um mapa Egito, Canaã, não é? A gente percebe que há uma distância em linha reta. E essa distância vai exatamente do Mar Vermelho até Cades Barneia, em linha reta. Aproximadamente 300 quilômetros. Isto aqui seria uma caminhada de, no máximo, 40 dias. Mas Deus permite que eles vão pelo sul, pela península do Sinai, e eles vão levar 1 ano e meio. Para chegar até o sopé do monte, 1 ano e meio, coisa que era uma caminhada de 40 dias. E a grande pergunta é, por quê? Entre outras respostas, é que Deus estava preparando este povo. Para quê, pastor? Para que eles se tornassem frutíferos para Deus. O que é isto? É uma preparação. Diga assim, isto é santificação. Agora quer anotar? Anote. Quando eu li isso aqui, Deus me mostrou 2 coisas. Primeiro, a purificação de vida, ou purificação da vida. Veja, que eles estão caminhando e Deus está purificando. Deus quer purificar a vida deles. Vamos ver isso em Êxodo, capítulo 19. Versículo 1 a 8 vai dizer, versículo de número 19, versículo 2 em diante. Porque partiram de Refidim e entraram no deserto do Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou no monte, dizendo, assim farás a casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4 de Êxodo 19, vai dizer, vós tende visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águas e vos trouxe a mim. Agora, pois, ouça isso, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardares a minha aliança, então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Aí o versículo 6 está dito, e vós serei um reino sacerdotal e um povo santo. Estas são as palavras que você, Moisés, vai falar aos filhos de Israel. Aí versículo 7, e veio Moisés, olha a cena, e veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs tudo diante deles, essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. Aí o versículo 8 está dito, então todo o povo a uma só voz disse, tudo o que o Senhor tem falado faremos, e relatou Moisés ao Senhor estas palavras. Diga assim comigo, santificação significa purificação. Diga, purificação de vida. Agora nós estamos falando de quê? Purificação de vida, diga assim, identificação com a palavra. Nunca se esqueça disso. Só há purificação de vida que leva à santificação se tiver identificação com a palavra. Deixa eu repetir, nós estamos falando do batismo na nuvem. Batismo na nuvem significa santificação, mas só há santificação que significa purificação de vida se tiver identificação com a palavra. Fora disso, não tem
tem purificação de vida e não tem santificação. Olha aqui o texto, versículo 5 de Êxodo 19. Agora, pois, se diligentemente, você pode gravar isso na Bíblia, diligentemente. Se diligentemente ouvir a sua voz e guardar o seu conserto. O que é isso, pastor? Identificação com a palavra. Se eu não me identificar com a palavra de Deus, essa palavra não tem poder de purificar minha vida. Se eu não me identificar com a palavra de Deus, essa palavra não tem poder de trazer santificação para a minha vida. Eu tenho que me identificar com ela. Eu tenho que chegar e dizer: Deus, eu aceito. É tua palavra, eu creio. É tua palavra, eu aceito. Por mais que machuque na hora, mas eu aceito, porque somente ela é capaz de purificar a nossa vida e colocar diante de um estado de santificação que agrada a Deus. Aleluia. 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 Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Deus tem me inquietado nesses últimos dias, nesses últimos meses, que eu tenha muito cuidado. Com o que, pastor? De não pregar uma mensagem que faz com que você somente pule, ou você somente ache que está tudo bom. Não, Deus tem me admoestado. A quê? A pregar uma palavra que nos corrija. Uma palavra que nos levante a moral espiritual diante do Senhor. E esta palavra é a verdade. É uma palavra que diga: identifique-se com a palavra. É por isso que Davi disse: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Essa palavra tem que estar aqui. E só vai estar se eu me identificar com a palavra. Identificação significa: a palavra sou eu e eu sou a palavra. Nós estamos intrinsecamente ligados. Eu quero a palavra, eu me alimento pela palavra de Deus. Mas não somente isso, ouça, não somente identificação, mas a purificação de vida não acontece se não houver arrependimento. Como é que eu sei disso? Vamos para o versículo 8 de Êxodo 19. Versículo 8: então todo o povo respondeu a uma só voz. Diga assim: faremos. Mais uma vez, faremos. Irmão, não precisa ser teólogo. Se o texto está dizendo: diga que nós faremos, é porque não estávamos fazendo. Concorda comigo? Não estávamos fazendo. Então isso aqui é arrependimento. Porque a fala deles é: faremos. É como quem dizendo: até aqui a gente não fez, mas agora faremos. Isso aqui é arrependimento. Deus busca de nós arrependimento. Olha o que é que diz Lucas capítulo 3 e versículo 8. Lucas 13 e 8. Estou passeando pela Bíblia dentro do texto. Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer de vós mesmo: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até destas pedras pode Deus suscitar filhos de Abraão. Sabe de quem é essa palavra? De João. João chegou numa região e todo mundo dizendo: nós somos filhos de Abraão. Sabe o que significa ser filho de Abraão? É o filho da promessa. Nós somos filhos de Abraão, mas fazendo tudo o que queria e achava que devia fazer. Aí João disse: não, Deus quer fruto dignos de arrependimento. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, vai dizer: e se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face. Aí ele diz: e se converter dos seus maus caminhos. Sabe o que é isto? Arrependimento. Aí ele diz: eu venho e eu vou curar a terra. Eu vou sarar pecado, eu vou curar pecado, eu vou perdoar pecado e vou curar a terra. Deus está dizendo: não tem como a gente produzir frutos para Deus se a gente não entrar nesse princípio. Batismo no mar, redenção. Batismo na nuvem, santificação. Nós precisamos disso. Nós precisamos olhar para a nossa vida e dizer: Deus, me ajuda, eu quero isso. Eu quero isso, por quê? Porque está escrito lá no versículo 5 de 1 Coríntios 10. Eles faziam tudo o que eles imaginavam, mas não agradavam a Deus.
Nós queremos agradar a Ti, Senhor. Nós queremos agradar a Ti. Nós queremos agradar a Ti. Nós queremos agradar a Ti. Aleluia. Aleluia. Deus vem buscar uma igreja santa. Deus vem buscar uma igreja que se preocupa com esse princípio de santidade. Deus vem buscar uma igreja que quer esse batismo no mar, que aceita esse batismo na nuvem, que se identifica com a palavra e que não somente se identifica com a palavra, mas também tem identidade com ela, e essa palavra traz arrependimento. E isso faz com que a gente cresça em Deus. Quem pode dizer amém? Agora veja, em segundo lugar, o batismo na nuvem também significa uma coisa muito interessante: princípios de vida. Diga-se, princípios de vida. Deu para entender? Veja, enquanto na purificação da vida, né, a gente tem a identificação com a palavra e com o arrependimento, o princípio de vida estabelece leis para reger a vida. Você está entendendo? Olha só, Êxodo 20, versículo 1 ao versículo 17, está aqui a lei. A lei vai dizer assim: então falou Deus todas essas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu já nasci no lar evangélico, mas quantos vieram lá do Egito? Levanta a mão. Quantos vieram do Egito? Olha aqui, muita gente vieram do Egito. Não é? Outros já nasceram no lar evangélico, mas muitos vieram do Egito, do mundão. Aí ele diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Aí ele começa, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança. Aí no versículo 5, não te encurvarás a ela, nem as servirás. Aí no versículo 6, e faço misericórdia em milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Aí o versículo 7, não tomarás o nome do teu Deus em vão. Versículo de número 9, 10, ele vai, no versículo 11, vamos 12, ele vai dizer: honra teu pai e a tua mãe, percebe? Aí no versículo 13 ele diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Aí ele, aqui é a lei. Mas veja, esse batismo no mar, aliás, na nuvem, também significa leis ou deixar-se ser regidos por essas leis. Aí alguém diz: mas pastor, isso está lá no Antigo Testamento. Ah, então quer dizer que hoje eu posso matar? Ah, pastor, está lá no Antigo Testamento, então quer dizer que hoje eu posso adulterar? Isso aqui é Bíblia, meu irmão. Isso aqui são leis que devem reger também a igreja. O caso me prova ao contrário. Quando a gente analisa o decálogo, a gente observa que existem leis. Primeiro, leis cerimoniais. Segundo, leis sociais. Terceiro, leis morais. Ou seja, sabe por que muitos cristãos não conseguem ser frutíferos para Deus? Das suas conquistas? Por quê? Porque não se entregam a isso. São leis. Vamos analisar? Primeiro, as leis sociais. Estas leis sociais, elas devem reger minha vida. Por quê, pastor? Porque eu estou debaixo do batismo na nuvem. Eu estou no processo de santificação. Olha só, Êxodo 20, aí eu vou ler o versículo 12, versículo 16 e o versículo 17, onde aparecem as leis sociais. Êxodo 20, versículo 12, versículo 16 e o versículo 17. Primeiro, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor tem te dado. Então, primeiro princípio na lei, nessa lei social, é honrar pai e mãe. Deixa eu perguntar a vocês, essa lei passou, foi? Essa lei não é para ser obedecida? Honrar pai e mãe? Ouça o que eu vou dizer. Segundo a psicologia social, a família, ela é a primeira agência socializadora. Agora olhe para mim.
Sabe por que a sociedade ela está completamente esfacelada, em frangalhos? Sabe por que a sociedade ela está em desencontro quase que constante? Por quê, pastor? Porque exatamente a causa dela está na família. A família não mais ensina, salvo com as suas exceções que tem, não ensina mais o que é honra a pai e mãe. Agora, olha só, a sociologia vai dizer que a família é a célula mater, ou a célula mãe. Você já observou que quando o corpo humano ele fica doente, o que é que a enfermidade faz com as células? Vai comendo, vai destruindo as células. O que é um câncer? É uma célula doente que vai destruindo as outras. Agora olha aqui para mim, se a família é uma célula principal da sociedade, se essa célula estiver estragada, o que é que acontece? A sociedade vai estar estragada. Está entendendo? Aí nós temos que ter todo cuidado, por quê? Porque a lei do Senhor é honrar pai e mãe. Isso aqui é batismo na nuvem. Eu tenho que estar debaixo desta ordenança. Eu me casei, eu não tenho que obedecer papai e mamãe, mas eu tenho que honrar. Agora eu obedeço a Nedinha. Não, quer dizer, tu entendeu não, Thaí? Né, Davi? Dê glória. Escute. Aqui, ó, tudo que vamos fazer é aqui, ó. Eu não tenho que estar ligando para papai, para mamãe, não. Não tenho que estar ligando. Agora, se eu sou solteiro, tenho que honrar. Eu tenho que obedecer. Eu tenho que dizer, fala papai, fala mamãe, ô painho e maninha. Fala que teu servo ouve. Aí eu estou vendo aí uns filhos querendo ficar independente. Aí eu estou vendo aí uns filhos dizendo assim, eu sou dono do meu nariz. Cuidado. Se não tem esse princípio, irmão, dentro de casa, imagina, vai obedecer pastor? Nunca. Se o pastor falar um pouquinho mais grosso, ele tem que falar e correr, senão apanha. Mas se vier bater em mim, irmão, eu sou maguinho, mordente, ó. Eu dou uma mordida que... Então nós temos que ter cuidado, isso aqui é batismo na nuvem. Aí Paulo está dizendo, cuidado, porque eles ficaram lá no deserto. E Deus quer levar a sua igreja. Se nós não obedecemos, fica, irmão. Fica. Nós temos que ter cuidado. Há um princípio, honra pai e mãe. Olha que coisa linda. Lucas 2:52. Vai dizer assim, ó, e crescia em sabedoria, em estatura e em graça. Agora, olha como é que o texto termina. Diante de Deus e diante dos homens. Sabe o que é isso? Aprendizado da lei social. Da lei social. Filho que não respeita pai, ele não respeita professores. Não. O princípio começa dentro de casa. E nós temos que explicar e ensinar isso. Honrar. Negócio de filho está falando com o pai de qualquer forma? Falando o que quer? Não. Isso aqui é batismo na nuvem. Deus já batizou a igreja na nuvem. Isso aqui é processo de santificação. Olha mais uma lei social, versículo 16. Ele vai dizer, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Que é isso? Lei social. Salmo 105, versículo 4. Aquele que difama o seu próximo, às escondidas. Soubesse? Não. Estou fazendo fofoca? Não, mas é para o teu bem. Quiterinha estava te arrebentando.
Foi por isso que o pastor Dário não te colocou como líder. Cuidado. Isso aqui é lei social. Lei social. Quem está entendendo, diga amém. Meu Deus. Primeira carta do apóstolo Pedro 3, 8 a 10. Olha o que é que ele vai dizer. E finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos. Aí ele diz assim, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal, nem injúria por injúria. Falo mesmo, pastor, falou de mim. Mas eu desço a lenha, porque eu fiquei sabendo que falou de mim. Lei social. Não tornando mal por mal. Jesus amado. Tu estás vendo, né, crente? Pela internet. Muito pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, misericórdia dário, refreie a língua do mal, e os lábios não falem engano. Percebe? Lei social. Quem passou pelo batismo na nuvem está debaixo dessa lei. Está debaixo dessa lei. Pastor, mas Jesus não veio para tirar a lei, ele veio para tirar a impossibilidade da gente cumprir isso aqui. O que ele veio fazer é nos tirar debaixo de uma condenação pelo não cumprimento. É isso que nós temos que ter cuidado. Mas vamos lá, Êxodo 20, 17, ainda lei social, né? Ainda faltam meia hora. Lei social. Êxodo 20, 17, não cobiçarás. Não. Eu vou falar isso aqui na próxima semana. Vou falar isso aqui na próxima semana, senão tu não vem. Eu estou somente na lei social. Por quê, pastor? Porque nós passamos pelo batismo na nuvem, santificação. E batismo na nuvem, nós temos como essas prerrogativas, as leis sociais, as leis cerimoniais. Meu Deus, Deus está falando com você, você pode dizer amém? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé?